No capítulo de hoje, vamos ver Deus reforçando para Ezequiel a sua posição de atalaia ou vigia entre o seu povo. Sua tarefa era ouvir a advertência de Deus e proclamá-la ao povo. E esse será o nosso assunto de hoje aqui no canal Bendito. Todo judeu que em alguma ocasião já havia vivido numa cidade murada sabia a que Ezequiel se referia quando falou da atalaia sobre o muro, pois esses vigias eram importantes para a defesa da cidade. As atalaias fiéis mantinham seus olhos voltados para o horizonte e soavam o alarme quando viam o inimigo se aproximando. Se as atalaias se mostravam alertas e fiéis, e se o povo fosse obediente, vidas eram salvas. Se as atalaias eram descuidadas ou se o povo se mostrava indiferente, a cidade era capturada e muita gente morria. Como nós vimos antes em Ezequiel 3, a pessoa da atalaia ou vigia tinha o objetivo de alertar sobre o julgamento de Deus quando esse estivesse se aproximando. Aquele que ouvisse o aviso e não o atendesse seria responsável pelo seu próprio sangue, mas aquele que o atendesse salvaria sua vida. Ezequiel foi chamado por Deus para ser uma atalaia, ouvir a palavra do Senhor e alertar o povo. Se o Senhor o mandasse dizer ao ímpio que ele iria morrer e Ezequiel não o avisasse, o ímpio morreria no seu pecado, mas o sangue dele seria cobrado de Ezequiel. Mas, se Ezequiel o avisasse e o ímpio não abandonasse o seu pecado, ele morreria no seu pecado, mas o profeta livraria a sua alma. O julgamento de Deus é justo porque ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio. O desejo do coração de Deus é que as pessoas se arrependam, se convertam do seu mau caminho e vivam. Deus não é um sádico cruel que torna o arrependimento impossível porque quer ver a humanidade sofrer. No entanto, o fato de Deus não ter prazer na morte do ímpio não significa que isso não acontecerá. O desejo geral de Deus é que todos se arrependam, se voltem para Ele e sejam salvos, mas ainda assim, Ele não poupará as exigências da justiça e santidade para aqueles que se recusam a se voltar para Ele. Mas seu grande anseio é que homens e mulheres escolham a vida e não a morte. Deus disse a Ezequiel para falar contra uma objeção do povo baseada no fatalismo, que basicamente dizia que os bons são bons e os maus são maus, e não há nada que se possa fazer sobre isso. Para responder a essa objeção, Deus lembrou ao povo que ninguém é tão justo que, ao cair em um grande erro, possa confiar na sua própria justiça para o livrar, em vez de confiar em Deus e na sua misericórdia. Nesse sentido, todas as suas obras justas não terão valor algum diante de Deus, e ele morrerá no seu pecado. E o mesmo princípio funciona ao contrário, para os ímpios. Se ele se converter do seu pecado e praticar atos de justiça, os pecados que ele cometeu não serão lembrados diante de Deus e ele certamente viverá. Quando Ezequiel e outros profetas anunciaram o julgamento de Deus que se aproximava, alguns responderam questionando se esse julgamento divino era justo. Deus respondeu à acusação deles, dizendo que os caminhos deles é que não eram justos. Por isso, cada um deles seria julgado conforme os seus próprios caminhos. Este era o padrão do julgamento de Deus, que era e ainda hoje é inteiramente justo. 7 anos depois das primeiras profecias do livro de Ezequiel, finalmente chegou o dia anunciado. Um homem escapou de Jerusalém, trazendo a notícia que confirmava o que Ezequiel e outros profetas haviam predito. Jerusalém e o templo haviam sido destruídos. Acontece que no dia anterior, Deus havia dado a Ezequiel uma revelação significativa, mas não havia dado permissão para ele falar até que o mensageiro chegasse.
Deus disse a Ezequiel que o pequeno remanescente que permaneceu em Jerusalém e na Judéia, depois da destruição, pensou que herdaria a terra, porque Deus a havia prometido a Abraão. E como seus descendentes, eles achavam que o simples fato de terem sobrevivido provava que eles eram especiais para o Senhor e que por isso podiam tomar a terra para si, pois seus antigos donos estavam mortos ou exilados. Eles demonstravam o mesmo comportamento de sempre, fé em Yahvé, sem conhecimento de quem de fato ele é. Esses poucos sobreviventes, que de alguma forma escaparam da morte e do exílio, não eram homens piedosos e cumpridores da aliança. Eles não observavam as leis de Deus, eram idólatras, violentos e adúlteros. Como poderiam possuir a terra? Deus repetiu 2 vezes essa pergunta para enfatizar que eles não possuiriam a terra. Na realidade, aqueles sobreviventes ainda não haviam escapado do julgamento de Deus. Ele havia apenas adiado por um curto período de tempo. Os mesmos julgamentos da espada, das feras e pestilência os atacaria e a terra ficaria desolada. Jeremias deixou registrado o cumprimento dessa profecia. Em um sentido superficial, Ezequiel era popular como profeta. As pessoas diziam coisas boas e gentis sobre a pregação dele, mas isso não fazia diferença nenhuma em suas vidas. Eles continuavam a viver para si mesmos e não para honrar Yahvé. Eles gostavam de ouvir Ezequiel como qualquer um gosta de ouvir um bom cantor com um bom acompanhamento, mas não respondiam à sua mensagem com verdade, fé e mudança de comportamento. Ezequiel já havia provado que era um verdadeiro profeta, porque sua palavra sobre a invasão e destruição de Jerusalém havia se cumprido. No entanto, como suas profecias continuavam a se cumprir, mesmo aqueles que não as receberam com fé e atitudes, no mínimo, teriam que concordar que Ezequiel era, de fato, um verdadeiro profeta. E amanhã nós vamos ver a repreensão severa que Deus deu aos pastores de Israel, que na realidade eram os líderes civis e espirituais do seu povo, porque eles estavam mais preocupados em apacentar a si mesmos do que o rebanho do Senhor. O que Deus esperava desses líderes será o nosso assunto de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.